receber ao vosso irmão Hugo Guevara. Declarando abençoados no nome do meu pai Melquisedeque e da minha mãe, o arcanjo Miguel. Para o dia de hoje temos um tema que está dividido em duas partes. Para hoje trataremos a primeira parte desse tema, que se intitula Vós sois de vosso pai, o diabo. Esse tema é um tema que faz referência especificamente a uma análise que vamos desenrolar, especificamente em 5 pontos, os quais vão nos mostrar tudo o que tem a ver com um personagem que para esses dias, pois saiu no cenário público e foi visto por todos nós desde esse acampamento, do acampamento do Arcanjo Miguel, e estou me referindo a esse personagem que se chama Satanás, o Desolador, a Serpente Antiga, e obviamente todos os seus líderes, ou personagens que de alguma maneira assumiram um comportamento similar e uma atitude similar a que esse indivíduo expôs e expressou através de todas as suas ações e atitudes. Como lhes dizia, é um tema que foi subdividido em 5 pontos, e para isso vamos arrancar com o primeiro ponto, o qual temos intitulado Éden, a manifestação do diabo e o seu caráter. Para isso, quero convidá-los no livro de Gênesis, no capítulo 2, dos versículos 15 ao 17, para que demos uma olhada e entremos em detalhe, como lhes digo, a observar de uma maneira muito detalhada, muito específica, tudo o que tem a ver com a forma de ser desse personagem e como o que descreve a palavra a respeito desse personagem, quando nós o comparamos, o revisamos a respeito do personagem que hoje conhecemos e que podemos chamar também o Satanás do século XXI, pois vemos como coincide perfeitamente, é como uma espécie de descrição, uma espécie de radiografia muito bem tirada, no qual esses aspectos vamos observar no dia de hoje. Então, em Gênesis capítulo 2, lhes dou referência do verso 15 ao 17, mas quero iniciar, para que sejamos breves, para que possamos remir o tempo, com o verso 16. Estamos falando de uma cena que está ocorrendo no Jardim do Éden, como bem o sabemos, no livro de Gênesis capítulo 2, diz o verso 16: E mandou o Senhor Deus ao homem, dizendo, coloque muito cuidado essa palavra ao homem, porque hoje vou fazer uma referência a esse ponto, dizendo, de toda a árvore do jardim poderás comer, mas da árvore da ciência do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Quando nós observamos o que ali está narrando, estamos observando que ali existe uma diretriz que papai e mamãe estão dando ao homem, mas revisemos Gênesis capítulo 1, versículo 27, para que saibamos quem é esse homem ao qual se refere. E criou Deus ao homem, outra vez sublinha a palavra homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, e observe o detalhe, varão e fêmea os criou, ou seja, quando em Gênesis 2, 16, 17, está falando do homem, tenhamos por favor em conta um detalhe, que está referindo-se ao casal que criaram, Adão e a Eva. Então, observe você, repito, verso 27 do capítulo 1, e criou Deus ao homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, varão e fêmea os criou. Quero referir-me a um ensinamento que todos conhecemos perfeitamente, que recebemos por instruções diretas do edificador em seus dias, quando nos falava de que o personagem ao qual se faz referência como Adão é exatamente a mesma serpente, ou o mesmo diabo, ou o mesmo Satanás, para que tenhamos presente. Porque, repito, quando sempre se fala de homem, estamos falando de um casal, varão e fêmea. Então, quando se fala de varão, o varão que é Adão, recordem, é a serpente antiga. Agora, vamos ampliando um pouco mais todo esse ponto para que observemos os detalhes do que nos traz essa temática, que é conhecer o caráter desse personagem, conhecer as manifestações históricas que esse personagem teve. E como repito, tudo isso que está se observando ali no texto bíblico, ao compará-lo
com o que hoje podemos ver nesse personagem que se levantou no século XXI, pois obviamente vamos ver como é exatamente a mesma pessoa, em seu caráter e em sua forma de ser. Gênesis capítulo 3, dos versos 1 ao 5. Mas a serpente, então já entendemos, a aclaração está feita. A serpente é Adão, o varão, mas a serpente era astuta. Por favor, tome nota dessa palavra e sublinhe, porque logo vamos revisar. Mais que todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito, a qual disse a mulher: portanto, Deus vos disse, não comais de toda a árvore do jardim? E a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então, Adão, ou a serpente, disse à mulher: não morrereis, senão que sabe Deus que no dia em que comerdes dele, serão abertos os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo do bem e do mal. Eu lhes fiz um comentário que, por favor, procuremos uma precisão na palavra astuta. Bom, eu tomei o trabalho de revisar o que quer dizer astúcia. Vou ler assim como encontrei no dicionário. Astúcia é sagacidade, sutileza, habilidade para enganar, ouça bem, habilidade para enganar e alcançar um objetivo. E alguns sinônimos são ardil, artimanha, malícia, truque, manha, artifício, coisas como essas, pois vêm ser sinônimos dessa palavra. Agora bem, que interessante, esse personagem era astuto. Olhe, astuto, muito bem. O que é astuto? Olhe, te dá a habilidade de enganar. Tinha a habilidade de enganar para alcançar o quê? Para alcançar seu objetivo, ou seja, seus objetivos, seus planos, suas metas, o que a ele o convém. Bom, comecemos a fazer paralelos. Exatamente isso mesmo vimos nesse tempo com esse personagem. Um personagem astuto, astuto como essa serpente antiga, que precisamente desenrolou toda uma maquinação, uma estratégia, toda uma travessura, ou seja, as palavras sinônimas dessa palavra. Para quê? Para alcançar um objetivo. O objetivo de quê? De apoderar-se do que não lhe pertence. Agora bem, veja você que há outro detalhe. Voltando a Gênesis 3, do 1 ao 5, faço referência a um comentário que se faz ali e que sai da boca dessa serpente, desse indivíduo, quando diz: portanto, Deus vos disse, não comais de toda a árvore do jardim. Olha que interessante, existem dois aspectos que quero que você simplesmente revise de uma maneira rápida. É muito simples de observar, porque veja que são, primeiro diz, portanto, Deus vos disse. Quando você utiliza a expressão portanto, tal coisa, portanto, Deus, ou seja, como quem diz, está, olhe, como que o que Deus disse, como que Deus disse tal coisa, não? Então, como que já estou colocando em dúvida, como que não olhes tão detalhadamente, senão coloque seu salzinho, coloque sua malícia no assunto. Essa é uma expressão que você deve ter em conta. Trazem implícito uma malícia, uma dúvida, uma suspeita que ele está colocando ali. Bom, esse personagem tem exatamente essa característica. Agora bem, e olhe você como que arremata a frase. Portanto, Deus vos disse, não comais de toda a árvore do jardim? Claro, porque veja você, voltemos a Gênesis 2, do 16 ao 17, o quero revisar. Basicamente, o verso 16, Gênesis 2,16, olhe bem. E mandou o Senhor Deus ao homem, ou seja, a Adão e a Eva, quer dizer que recordem, a diretriz receberam os dois, dizendo, o que disse? De toda a árvore do jardim poderás comer. E o que estava dizendo a serpente anteriormente? Portanto, Deus vos disse, não comais de toda a árvore do jardim? Olhe você, a isso eu quero levar. A que você observe esses detalhes, porque quando você olha com detenimento esses pequenos detalhes, ali se observa o caráter malvado, o caráter iníquo dessa pessoa a respeito de Deus, a respeito das coisas de Deus, e isso especificamente é o que todos vieram vendo no desenrolar da manifestação, do caráter, das ações,
da personalidade do que se expressou desse personagem que podemos chamar o Satanás do século XXI, abençoado. Então, para que tenhamos presente todos esses detalhes, porque o fazem cada vez mais interessante. Agora bem, quando você vai a Gênesis, vamos aí a Gênesis capítulo 3, versos 2 ao 3, observemos outro detalhe. E a mulher respondeu à serpente, olha que interessante, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Olhe, essa diretriz foi dada a ambos e ela a tinha clara. Agora bem, o verso 3, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Observe você como a mulher tinha claro o assunto. E ouça-me bem, lembre-se, essas diretrizes receberam os dois, ou seja, o homem e a mulher, a serpente e Eva, eles tinham clarinho o que tinham que fazer. Então, quando você começa a observar a maneira como ele maquina, planeja, dirige o engano, ou a maneira com que foi enredando ela, porque recorde que Paulo disse, o homem não foi enganado, quem foi enganado foi a mulher. Então, quem a enganou? A enganou o homem. Ele sabia como era o assunto, mas olha você como ele foi dando a volta ao assunto, ou à situação, na maneira como foi dizendo, na maneira como foi dirigindo. Então, isso tenha presente porque tudo isso faz parte dessa astúcia que caracteriza esse personagem, entendendo como já sabemos perfeitamente o que significa a palavra astúcia. Agora, revisemos daí mesmo, de Gênesis, no capítulo 3, olhemos os versos 4 e 5, que interessante. Então, a serpente, a respeito do que já lhe havia dito a mulher, disse à mulher, não morrereis, senão que, verso 5, senão que sabe Deus, que no dia que comerdes dele serão abertos vossos olhos e sereis como Deus, sabendo do bem e do mal. Agora bem, veja você, aqui existem 3 pontos que quero ressaltar, desses 2 versos que acabamos de ler, dentro do que compete a esse caráter desse personagem. E quando vocês revisam o que ocorreu, a maneira como esse personagem dirigiu as coisas, como se mascarou por um tempo, e ainda como estando presente já a nossa mãe, já o arcanjo Miguel, exercendo seu ministério, como esse personagem, esse Satanás do século XXI, como em um momento determinado, como aparentemente, como se diz popularmente, lhe serviu a corrente, ou seja, tudo ia bem, tudo perfeito, mas mentira. Ele estava pelas costas de nossa mãe e de nosso pai. Segundo ele, não, ele pensou que estava pelas costas deles, obviamente. Então, estava fazendo, estava maquinando, estava tecendo esse plano, o dirigia, manipulava as pessoas que hoje em dia, vários deles estão enganados, vários deles caíram nessa trampa, ao estilo de Eva, igualzinho, é igualzinho, é o mesmo. Volto e repito, o que acontece é que aqui foi utilizado a figura de um fruto, mas se vocês o revisam, o que ele fez precisamente com esse engano, com tudo isso de prender e de envolver as pessoas em todo o seu rolo, em todo o seu conto, o paralelo é exatamente ao mesmo. Por quê? Porque usou as coisas que se disseram, a presença do arcanjo, a mensagem do arcanjo, usou para que as pessoas vissem de que, tudo está bem, ou seja, é perfeito, mas ia colocando a semente da dúvida, a semente da incerteza, os detalhes como o que Deus te disse, coisinhas como essa que vocês vêm observando. Isso mesmo acompanha o caráter desse personagem que hoje, no século XXI, como o desolador, como Satanás, como a serpente antiga, pois saiu à tona. Então, observe vocês. O primeiro é que observamos que ele deturpa a verdade. Por quê? Com o que diz, portanto, Deus vos disse, não comais de toda a árvore do jardim, está praticamente dizendo o que Deus não disse. Então, coisas que Deus não disse, ele as inclui, as muda e as coloca aí. A segunda, então a serpente disse à mulher, não morrereis, mas o que disse Deus, morrerás, então está desmentindo a Deus. Que coisa tão interessante de observar, porque, de igual maneira, esse indivíduo fez o mesmo, desmentiu a Deus. Quando ele desmente a nossa mãe, está desmentindo a Deus, porque nossa mãe, o arcanjo Miguel, é Deus. E a parte disso, Melquisedeque também é Deus, então está desmentindo a Deus. Definitivo. Agora, outra característica que tem esse personagem, senão que sabe Deus
Ouça bem, que no dia em que comerdes dele, serão abertos vossos olhos e sereis como Deus, sabendo do bem e do mal. Veja você, senão que sabe Deus, ou seja, como quem diz, Deus lhes está dizendo isso, vocês estão crendo nisto, mas o que Deus realmente está dirigindo por trás do que os está dizendo é outro assunto distinto, como quem diz, Deus não somente é mentiroso, senão que também Deus é como eu, ou seja, segundo a serpente, astuto como eu, o que quero dizer? Que eu os planto uma situação, mas vocês creem que essa situação é o que eu estou plantando, mas no fundo dessa situação está o que realmente eu quero. Então, assim mesmo, como se diz popularmente, o ladrão julga pela sua condição. Então, exatamente quando ele projetou de que nossa mãe, Lisbeth, quando aparece já o ministério do Arcanjo Miguel, então nossa mãe Lisbeth, obviamente, ela é a pessoa que está chamada a ser a cabeça do ministério, ela teve que assumir o posto, ela agarrou o posto, ela disse, bom, já Melquisedeque saiu desse véu, já está em luz inacessível, agora, bom, já chegou a hora, agora é meu turno, porque obviamente é a dispensação que corresponde a ela. Mas então, o que fez esse indivíduo? Imediatamente eles dizem, não, isso que vocês estão vendo aí é uma pessoa que está se aproveitando da situação, ou seja, é exatamente o mesmo que fez esse indivíduo, ou seja, como quem diz, Deus disse que não morrereis? Não, 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 não vão morrer, senão o que acontece é que ele está fazendo isso, porque ele não quer que vocês sejam como ele, ou seja, uma série de coisas. Ele começa a colocar a mulher em dúvida, e isso precisamente você, abençoado, confundido e escolhido que está me escutando, eu simplesmente lhe convido a isso. Isso é Todos esses temas, se você é uma pessoa que ama a verdade, lhe ajudam a refletir e a pensar. Olhe-me bem, use seus sentidos, pense, analise, revise o personagem e mais, pelo seu fruto os conhecereis. Ou seja, você pensa, abençoado, que uma pessoa que vive uma vida tão desordenada como Satanás e seu combo, ou seja, você crê que essas pessoas, que essa é a vida cristã? Você crê que a isso nos chamou o Senhor? Não, a isso não nos chamou o Senhor. A uma vida de desordem, a uma vida dissoluta, a uma vida de fornicação, de adultério, a uma vida que seu mesmo matrimônio é um exemplo, é uma janela. Coisas como essa, ou seja, você crê que Deus nos chamou a isso? Pense, abençoado, sobre isso, volto e repito. Essa mensagem não é para insensatas, ou seja, os insensatos que estão perdidos, ficam encantados com isso. Por isso fala de Satanás e seus anjos, mas eu estou me dirigindo a esses abençoados, escolhidos, que foram confundidos. Claro, eu entendo, ou seja, foi um momento, como se diz, os agarraram mal parado, não estavam bem localizados e os pegaram pelo pé e os derrubaram. Não, abençoado, é tempo de refletir, é tempo de analisar as coisas, de pensar e de observar. Observe a sua volta, abençoado, e vai se dar conta de que você está no lugar equivocado. Agora bem, vamos ao segundo ponto. Vimos que eram 5 pontos, que íamos desenrolar e vamos desenrolar os 3 primeiros. O segundo ponto intitulamos da seguinte maneira: Caim e Abel, a expressão das sementes. Coloque muito cuidado, porque aqui vamos encontrando cada vez mais detalhes do caráter desses personagens, do caráter desses indivíduos que têm dessa semente, que é gênero diabo. Veja bem, Gênesis, capítulo 4, dos versos 1 ao 5. Agora bem, vamos, para ir remindo o tempo, vamos ao verso 2. Depois deu à luz, diz, a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Aqui o que estamos vendo? Bom, estamos vendo a semente de Caim e de Abel, já sabemos, isso está no versículo 1. Mas entramos de uma vez com o verso 2, que nos explica de que nasceu Caim e Abel. Então ele diz, ouça-me bem, Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Quero te advertir algo muito importante, muito importante. Quando você observe todas essas histórias da Bíblia, sempre pense em algo. Isso venho insistindo ultimamente, porque meus pais me ensinaram e me disseram, Hugo, coloque muito cuidado a essa parte, a esses detalhes, e os transmita à igreja. Veja, as histórias que vocês encontram na Bíblia, que recordo que quando ainda era menino, quando estava ainda nas aulas de religião no colégio, ainda isso o chamavam a história sagrada, me lembro que chamavam assim. Em muitos países, seguramente, vão conhecer esse termo, a história sagrada, ou seja, a história que conta ou que narra a Bíblia, de muitas histórias e de muitos personagens, Sansão e Dalila,
a história de Davi e Golias, bom, toda essa série de personagens e de história, repito, e agora nos encontramos com Caim e Abel. E quero fazer uma advertência, que para mim foi uma tremenda ensinança que me deram meus pais. Nunca olhem essas histórias, nunca olhem todas essas histórias como se fossem histórias para contar para as crianças antes de ir para a cama. Todas essas histórias têm um significado, têm uma simbologia, têm uma ensinança intrínseca. Dentro delas existe toda uma revelação, e uma revelação, ouça-me bem, que foi escrita para nós nesses tempos. Então, não vá pensar que você, quando lê a história de Caim e de Abel, isso de Caim e de Abel foi lá na época de Caim. Não. Aqui, como vamos ver agora, tem muitíssimo a ver conosco. Incrível, mas tem a ver conosco. Tome cuidado. Então, Abel era pastor de ovelhas, Caim era lavrador da terra. Muito bem, agora, o que tem a ver isso conosco? Simples, abençoado. Aí existe uma expressão das sementes. As sementes se expressaram, ou seja, como? Simples. Abel era pastor de ovelhas? Bom, ovelhas, então comecem a pensar e comecem a somar. Ovelhas, pastor de ovelhas, ele é o grande pastor. Eu para papai e para mamãe sou uma ovelha, isso é uma figura que se dirige. Então coloque muito cuidado nesses detalhes. Agora, Caim era lavrador da terra. A terra, Babilônia, a terra tem a ver com Babilônia, então começo a ver o caráter do personagem. Abel era um homem grato diante de Deus. Caim era um homem que papai não gostava muito de Caim. Então, me entende? Você começa a relacionar o que a palavra nos ilustra ou nos quer mostrar, ou quer nos dar através desses simbolismos, nos quer mostrar algo, está nos dando uma mensagem que nós hoje, com a sabedoria que nos deram nosso pai e nossa mãe, pois podemos entender, pois podemos acoplar e acomodar de uma maneira mais adequada, dita interpretação. Então, observe você. Abel, repito, era pastor, e então isso o que quer dizer? Bom, isso tem a ver com o bom pastor, de que nós somos suas ovelhas e ouvimos sua voz, etc, etc. E o lavrador, pois, é um simbolismo, não? Que tem a ver com Babilônia, a terra, os frutos da terra, ou seja, os frutos da carne e coisas como essas. Agora bem, ampliemos muito mais isso. Vamos a Gênesis capítulo 4, nos versos 3 ao 5, que diz: Aconteceu que, passando o tempo, olhe bem, essa foi uma cena importantíssima, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Observe você um detalhe, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel trouxe também dos primogênitos, repito, primogênitos, sublinhe isso, de suas ovelhas, e da gordura, olhe bem, e da gordura destas. E olhou o Senhor com agrado a Abel e a sua oferta. Como olhou Deus a Abel e sua oferta? Com agrado, coloque muito cuidado, mas não olhou com agrado a Caim e a sua oferta, e irou-se. Olhe, essa palavrinha, irar-se, por favor, sublinhe, porque a tenho que explicar. Caim, irou-se Caim, sobremaneira, e descaiu seu semblante. Ok, observemos um detalhe. Aqui vamos observar que aqui aconteceu algo. Diz que chegou o momento em que os dois, chegou o tempo de apresentar uma oferta. Veja que isso de apresentar uma oferta a Deus, isso não é novo. Isso é tão velho como Caim e Abel, imagine você, para que tenha também presente esse detalhe. Agora, observe outro ponto. Diz que quando Abel apresentou sua oferta, diz que a Deus agradou a sua oferta. Olha, também Deus se agradou com Abel. E o que apresentou Abel? Bom, diz que Abel apresentou das ovelhas mais gordas que tinham e as primogênitas, ou seja, as primícias. Olhe bem, eu gosto disso. Diz que das primogênitas de suas ovelhas. Uau, primogênitas. Isso eu volto e repito. Sempre isso me ensinaram meus pais. Hugo, observe palavras, observe detalhes. As palavras ali não estão colocadas por acidente, nem porque o autor não tinha mais o que dizer. Colocamos essa palavra primogênito porque está bonita. Não, senhor. Isso tem sua razão de ser. Primogênito. Primogênito. Primícia. Primícia. E eu que sou uma primícia. Veja. Que interessante. E isso agradou a papai. Veja, agradou a papai e era ovelha. Então, quando eu começo a somar e subtrair, então começo a dar conta porque foi que papai se agradou
com Abel e com sua oferta. Agora olhemos, deixemos aí um momentinho. Agora olhemos o que aconteceu com Caim. Disse que Caim levou. Em nenhum momento, ouça-me bem para que isso fique claro. E em nenhum momento diz que Caim apareceu com umas batatas podres e uma mandioca que estava cheia de gusano. Aí não disse isso. Disse claro que ele simplesmente trouxe do fruto da terra. Que coisa? Uma oferta ao Senhor. Mas então observe o que diz. Mas não olhou com agrado a Caim. E a quê? E a oferta sua? Então aí temos que parar um momentinho aí e analisar o que aconteceu ali? Bom, simples. Simplesmente com fazer a comparação da reação de nossos pais a respeito do oferente e sua oferta. Aí nos damos conta qual é o assunto, simples. Pois o deduzimos por lógica, por simples dedução. Pois, homem, é que o que papai queria não eram frutos. Veja, se assim fosse, você teria visto quando alguém vai a esses supermercados, a essa seção onde estão as frutas, e você vê essas maçãs que até se colocam uma cera, ficam brilhantes, lindas, lindas. Imagino eu que Caim seguramente também, pois era um lavrador e era a pessoa que tinha experiência na terra, e as levou, ainda mais nessa época. Imagine você nessa época que fruto mau poderia se dar quando a terra estava tão fresca, tão recém-localizada. Ou seja, os frutos, imaginem a terra prometida. Se na terra prometida, e estou falando de muitos anos depois, quando Moisés envia a seus 12 espiões, eles trouxeram evidências. E claro, os frutos eram imensos. Essa terra era maravilhosa, flui leite e mel. E estou falando de muitos anos depois. Então imagine você como eram os frutos na época de Caim e Abel. Maravilhosos, uma maravilha. Mas como isso são figuras, volto e repito, isso não é uma historinha que tem que ler como um continho de meninos. Não. Isso é uma história que tem um significado profundo. E é que a semente de Caim, o único que pode apresentar é do que está constituído de carne, de terra, de Babilônia. Foi isso que apresentou. Por isso diz claramente que papai não gosta disso. Ele não gosta disso. Ele gosta de ovelhas. O que tem a ver com a santidade, com a pureza, com tudo o que temos aprendido nessas figuras tipológicas que ao longo da vida viemos entendendo. Por isso Jesus de Nazaré, em seu tempo, usava o termo eu sou o bom pastor, e mais ele diz eu tenho minhas ovelhas, e se perco uma, pego as 99, coloco no deserto e vou e busco minha ovelha perdida. Bom, coisa de ovelha, pensem nisso. Ou seja, por que razão? E mais, a ovelha era a ovelhinha que levava o sacrifício lá no lugar santo, no lugar santíssimo. Ou seja, tudo isso é o que agrada a papai. Por que razão? Porque, por exemplo, e mais, as ovelhas tinham uma característica, eram bem gordinhas, penteadas, saudáveis. O que quer dizer isso? Uma ovelha bem alimentada, uma ovelha alimentada com um maná fresco, com um maná escondido. Coisas como essa, pois observe isso. O que essa figura quer nos dizer a respeito dessas duas sementes, a respeito dessas duas expressões que estamos observando aí, é simplesmente que a papai não lhe agradam os frutos da terra, ou seja, da Babilônia, do que sai da carne, entendam isso. Por essa razão, volto e repito, tudo o que você vê sair desse personagem, do qual estamos fazendo referência e do seu combo, de sua gente, de seus servos, desses personagens, de seus seguidores que o seguem. Sim, não falo dos que são ovelhas e estão lá todavia enganados. Sim, desses personagens. Por isso você encontra essas características. Por isso seus frutos. Por isso diz a palavra, pelos seus frutos os conhecerei. Claríssimo, para que entenda isso. E observe com detalhe. E por isso também você, abençoado, que está submetido, debaixo da ordem de Melquisedeque, está submetido ao arcanjo Miguel. Essa é a razão pela qual você viu que sua vida hoje mudou, que você mesmo é uma expressão de santidade, sua forma de pensar, sua forma de falar, sua forma de proceder. Você viu nessa transição dispensacional que temos vivido? Exatamente por isso, então, para que você tenha presente essas figuras. Agora bem, quero levá-los a essa palavra. Lembre-se, essa palavra que disse eu. Vamos a Gênesis 4, outra vez, o capítulo 4. Mas dessa vez, observemos o verso 6 e 7. Então o Senhor disse a Caim, por que te iraste? O que quer dizer a palavra irar-se? Por que ficou com raiva? Por que está aborrecido? Por que te molestaste? Já? Então diz,
Então o Senhor disse a Caim: por que te iraste? Por que te molestou? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, olhe bem, se bem fizeres. Como assim, se bem fizeres? O que é fazer o bem? É fazer o que estava fazendo o irmão? Dirigir o que estava dirigindo o irmão? Ou seja, submeter-se ao que o irmão estava submetido? O irmão levava o que... E mais, o fato de que papai se agradou com essa oferta é porque essa era a ordem. Papai tinha dado essa ordem. A ordem era: eu quero ovelhas. Eu quero ovelhas como sacrifício, eu não quero frutos, eu não quero nenhuma outra coisa, nem que me tragam pedras preciosas, ouro, não. Eu quero ovelhas. Então, é simplesmente, quando ele disse bem fizeres, ou seja, o que foi que ele fez de mal? O que ele fez de mal é que ele não fez a vontade de papai. Simples, isso é tudo. Então veja bem o verso 7. Se bem fizeres, olhe bem o que acontece com aquele que faz o bem, e isso vai para nós. Não será enaltecido. O que acontece quando você faz a vontade de papai? É enaltecido? É colocado no alto? Se nota, é premiado, é recompensado. Se vê os frutos da sua vida. E se não fizeres bem, o pecado... aqui está a palavrinha. Aqui está a palavrinha-chave. O pecado está à porta. Com tudo isso, para ti será seu desejo sobre ele. Ou seja, tu dominarás sobre ele. Ou seja, tu praticarás essa atividade. Tu viverá metido nisso? Agora, onde está todo o problema? No pecado. Agora, o que tem a ver isso conosco hoje em dia? Eu dizia a você claramente que todas essas são histórias que você tem que trazer hoje. A colação, ou seja, tudo isso é um paralelo simples. O pecado de que não creem em mim, diz a palavra claramente, em que, apareceu o arcanjo, falou, trouxe sua mensagem nesse tempo, está nos alimentando com maná fresco. Uns assumimos essa mensagem e nos submetemos, ou seja, temos sido enaltecidos e fizemos bem por essa razão. Nossos pais nos veem com agrado. E o que nós fazemos, ou seja, os frutos que lhes apresentamos, os frutos, porque lembre-se da videira verdadeira, para que levemos muito fruto. O que acontece com os frutos? Quais são os frutos? Pois é a expressão disso que ele fez em nós, é de agrado para eles, ou seja, não somente nós, senão a oferta, ou seja, as manifestações do nosso proceder, de nossa vida, de nossa boa ordem, isso é de muito agrado. E por essa razão, somos enaltecidos e seguiremos sendo enaltecidos. Agora bem, o que ocorre com o que dessa maneira atua? Bom, lhe quero dizer algo. Quando você observa esse detalhe, aqui quero ser bem detalhado o que quero dizer. Quando você observa a reação de Caim, isso é uma mensagem para Satanás e seu combo das insensatas. Ouça-me bem, isso é muito importante, veja. Vai chegar um momento em que eles mesmos, por ter seguido ao véu, por estar fazendo o incorreto, o inadequado, por estar, ouça-me bem, não apresentando a oferta correta a papai, ao que Deus quer. O que Deus quer? O que Deus quer simplesmente é que honremos a sua esposa. Isso é o que Ele quer. Ele não quer uma coisa mais distinta a isso. Agora, como a honramos? Pois a mesma palavra o diz: se fazeis meus mandamentos, realmente são meus discípulos. Se fazeis meus mandamentos, simplesmente amam a mim. Muitas vezes temos encontrado essa expressão na palavra. Bom, isso é o que papai quer. Agora bem, isso a nós nos dá fruto, nos dá resultado. Nós temos visto que isso trabalha. O que ocorre com o que não faz? Com o que não faz vai ocorrer tudo ao contrário. Agora bem, então observe o que vai acontecer. E essa é uma mensagem lá para esses personagens que estão lá. E isso inclui a Satanás e seu combo e aos abençoados, escolhidos que estão enganados. Veja, vai chegar um momento, ou melhor dito, vocês já estão nesse momento, no qual vocês não estão vendo o resultado. Então vocês vão terminar odiando a José Luiz. De uma vez os digo, vão terminar odiando, sabe por quê? Porque vocês vão ver enfermidades, pobreza, problemas, ou seja, uma série de eventos em suas vidas, em suas famílias, em seus trabalhos. Claro, como não existe cobertura angelical, não tem resultados, não se vê os resultados. Então vocês vão se perguntar, vai chegar um momento em que vocês vão se perguntar, mas se nós estamos vendo os calqueios de José Luiz, estamos a todo tempo, já não falamos de Melquisedeque, muito menos de Miguel, e nada a ver com isso, para mim tudo é José Luiz, e José Luiz para cima, José Luiz para baixo,
E a vida, ouça-me bem, José Luiz pra cima, José Luiz pra baixo, e a vida de vocês pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, e cada vez pior, cada vez pior. Sabe o que vai acontecer? Vão terminar odiando José Luiz, sabe por quê? Porque verão que estão presos a José Luiz e tudo está indo mal. O que me acontece? Por que isso? Por que que tudo em que eu me meto, tudo vai mal? Por que as coisas não funcionam pra mim? E mais, por que estou me enfermando tanto ultimamente? Por que a minha casa está um desastre? Por que meus filhos não me obedecem? Bom, uma série de coisas. Ouça-me bem. Ah, porque isso vai ocorrer? Os que têm filho, de uma vez os advirto. Como você não submeteu a seu papai, então seus filhos não vão submeter a você se é papai e mamãe. Te digo para que saiba. Guarde isso para que quando ocorra, se lembre do que estamos dizendo para que tenha isso presente. Então, vão terminar odiando José Luiz, por quê? Simples, abençoado, porque isso não funciona e não trabalha para eles. Então, obviamente, vocês vão receber isso. Por isso é que Caim levava sua oferta e dizia que não lhe ia bem. E ele dizia: o que acontece? Estou trazendo uma oferta e não me vai bem. Por quê? Pois claro, porque isso não é o que Deus quer, não é o que Deus quer. Deus não quer que você esteja atrás do véu anterior, nem da dispensação anterior, simples. Assim, fácil. Ponto número 3, e com isso terminamos. Moisés e Josué enfrentaram também aos filhos do diabo. Agora, recorde um detalhe, abençoado, e quero fazer uma ênfase muito importante. Quando você observa a figura de Moisés e Faraó, volto e repito, isso não é um continho de criança, isso não é um continho para você ficar dormindo. Não, nem para se distrair. Moisés e Faraó são duas figuras. Faraó é a figura de Satanás, é o símbolo do diabo, é o símbolo satânico. Então, para isso, vamos a Êxodo, no capítulo 5, dos versículos 1 ao 7. Veja você como diz o versículo 1. Depois, Moisés e Arão entraram na presença de Faraó e disseram-lhe: o Senhor Deus de Israel disse assim: deixa ir meu povo para que me celebrem festa no deserto. Isso é algo... Essa é uma mensagem novamente para Satanás e seu combo e todos aqueles reis que levaram ovelhas que não são. Quero advertir algo. Vocês se meteram num grave problema por uma razão muito simples. Porque vocês pegaram o que não os pertencia. Primeiro, do ponto de vista material e segundo, do ponto de vista espiritual. Aí tem ovelhas que não lhes pertencem. Aí tem anjos que não são de vocês, não são um diabo como vocês. Então, o que ocorre? É exatamente o que estava dizendo Moisés e Arão para Faraó. Deixa ir meu povo, para quê? Bom, observe você, sigo lendo. No verso 1 é claro. Deixa ir meu povo, para que me celebre festa no deserto. Quem? A papai? Lembre disso. Agora, lembre lá no capítulo 12 de Apocalipse, quando nossa mãe nos ensinou o dragão e a mulher. Se lembre... Quando, ao final, o dragão trata de fazer mal à mulher, você se lembra aonde foi levada a mulher? Quando lhe deram as duas asas? Ao deserto, abençoado. Então, veja que aqui aparece outra vez a figura do deserto. Então, é exatamente o mesmo? É exatamente o mesmo. Deixa ir meu povo para que me celebre festa onde? No deserto. Ou seja, esses abençoados que vocês têm aí retidos e enganados, esses abençoados não lhes pertencem. Tem que deixá-los sair, porque esses abençoados são uma das causas pelas quais a ira de papai e de mamãe vem contra vocês. Já vão se dar conta disso, verso 2. E Faraó respondeu: quem é o Senhor para que eu ouça sua voz e deixe ir a Israel? Eu não conheço a Melquisedeque, claro, o desolador, o homenzinho esse, que se disfarçava de ovelhinha. A maldade em comprimidos, o homenzinho esse que estou te falando, ele nunca conheceu a José Luiz? Ele nunca conheceu a Deus? Se ele tivesse conhecido, perfeitamente ia ter identificado, quando sua esposa aparece já em público, o arcanjo Miguel, claro, teria identificado perfeitamente a dispensação, porque a pergunta é, por que houveram pessoas como nós, que sim, podemos identificar isso. Sabe por quê? Porque nós conhecemos o edificador e nós, mais do que conhecer o edificador, nós identificamos a Deus no edificador. Esse é o ponto, esse é o resultado. Essa é uma dispensação comprovatória do quê? De que conhecemos quem nos dirigiu na anterior dispensação. E o que não está debaixo dessa ordem é evidentemente uma amostra clara de que passou sem romper e sem manchar a anterior dispensação, ou seja, passou
0, perdeu o ano, melhor dito. Foi ao colégio e não aprendeu. Todavia não sabe nem ler nem escrever. Ok, bom, então, olhe você o que segue dizendo. Tudo isso nos faz referência ao verso 2, nos leva precisamente a entender, não conheceu e não sabia nada sobre isso. Por quê? Porque o que ele via é que, veja, lhes quero dizer algo. Muitas pessoas que hoje em dia estão lá no acampamento de Satanás, comendo algarobo junto com Satanás, eles pensaram que José Luiz veio armar um ministério, uma igreja, ou seja, uma lojinha a mais. Não, 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 não. Desça dessa nuvem. Ele veio a fazer vários detalhes, mas um desses detalhes, para que você o saiba, ele veio buscar a sua esposa, mostrar sua esposa, sua relação com sua esposa, a nos deixar esse aspecto de base, quando ele, em sua sabedoria, porque ele é Deus, ele é que determina os tempos, ele sabe até quando uma coisa, até quando sim, até quando não. Simples, quando já todo esse plano que ele trazia se cumpriu, partiu a luz inacessível e quem nos deixou? A esposa. Então entenda todo esse ponto para que saiba o que aconteceu, uma das tantas coisas que aconteceu na dispensação passada. Isso para que desperte, ok. No verso 3, olha o que diz. E eles disseram, o Deus dos hebreus nos encontrou, iremos, pois, agora, caminho de 3 dias pelo deserto, outra vez ele aparece, e ofereceremos sacrifícios a Melquisedeque, nosso Deus, para que não venha sobre nós com peste ou com espada. Que interessante, olha o que os espera. Olhe para que saiba, não? Peste e espada, isso lhes vem. Tranquilo, não se preocupe que isso é parte do assunto. Então, isso era o que estava pedindo eles? Era o que estava pedindo Moisés? O que nossa mãe veio fazer? Olhe, mostrar-nos a Melquisedeque. Sim, que cheguemos a Melquisedeque, a louvá-lo, a honrá-lo como nosso Deus e, obviamente, a ela. Mas qual é o papel que fez nossa mãe? Bom, nos apresentar ao rei. Exatamente, que lhe façamos, ou seja, que rendamos nossa vida a ele. Basicamente, isso é o que vai ocorrer. Agora, olhe bem um detalhe. Se você observa, dos versos 4 ao 7, tem algo muito interessante. Então o rei do Egito disse-lhes, Moisés e Arão, por que fazeis cessar o povo do seu trabalho? Ai, olha que boa pergunta fez o tipo. Por que fazeis cessar o povo de seu trabalho? Tomai as vossas tarefas. Disse também Faraó, eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar suas tarefas? Ai, olha que interessante. E mandou o Faraó naquele mesmo dia aos superintendentes do povo, que ele tinha à sua disposição, e a seus capatazes, dizendo, daqui em diante não dareis palha ao povo para fazer tijolos, como até agora. Vão eles mesmo e recolham por si mesmo a palha. Simples, igualzinho. Aí está pintado o desolador. Aí está pintado o homenzinho, igualzinho. Qual era o interesse desse homem? Simples. O dinheiro, que para essas pessoas a escravidão é mão de obra grátis. Simples, isso era o que interessava a ele. Com que se parece isso hoje, ao que estamos vendo no dia de hoje? Pois claro, mesmo. Você crê aí, o abençoado que está me escutando, do outro lado, que todavia está lá no acampamento de Satanás. Você crê que ele tem você aí porque o ama, porque é um seguidor de José Luiz? Não, 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 não. Abençoado tem uma cifra para ele. Agora, veja você, vou dizer isso. Lá estão inventando coisas para que você, ouça-me bem, para que você dê mais dinheiro, porque isso é o equivalente a quê? Porque esse é o equivalente que ordenou aos quadrilheiros, às pessoas que dirigiam os obreiros, os escravos. Eles, antes de que aparecesse Moisés e Arão, eles colocavam a palha aí próximo aos lugares onde eles tinham que pisar no barro, no lodo, e jogar essa palha para ir logo sacando o lodo com essa palha mesclada, e assim sacavam os ladrilhos. Então, ouça-me bem, o que fez? Que ordem lhe deu o faraó? Não coloque mais palha perto, eles mesmos vão buscar a palha, ou seja, colocou mais carga. Igualzinho está acontecendo com você. Tranquilo, lá vão começar a inventar eventos, coisas onde você tem que pagar, onde você tem que dar mais dinheiro. Por quê? Porque tem muita gente que está lá nesse momento, que claro, nem semeava quando estava o edificador, nem semearam no tempo que apareceu nossa mãe. Então, claro, quando aparece o desolador, Satanás, foram para lá. E claro, lá, debaixo da sombra da mesquinharia, lá tem rédea solta. Então, claro, as finanças caíram. Lá a coisa baixou.
Sim, então o que acontece? Tem que inventar, como dizia papai, que ele nunca, para pagar o canal, nem nada dessas coisas, ele tinha que vender empanada. Não, não, não. Agora sim. Agora vão começar a fazer empanadas lá. Tem muitos que estão aprendendo a fazer empanadas aí de uma vez, porque vão precisar vender empanadas. Porque isso é parte do pacote. É o mesmo que fazia Faraó, e Faraó era a tipologia do homenzinho, esse que está lá enganando vocês faz pouco. Então tenha presente isso. Bom, já para terminar simplesmente o de Josué, lembre-se que eu falei para vocês de que Moisés e Josué eram essa tipologia? Pois muito bem, para isso, simplesmente quero levá-los a Josué no capítulo 11, no verso 20. Porque isso veio do Senhor, que endurecia o coração deles para que resistissem com guerra a Israel, para destruí-los, e que não lhes fosse dada a misericórdia, senão que fossem desarraigados como o Senhor havia mandado a Moisés. Lhes quero contar algo. Essa é a famosa história na qual Josué, quando está próximo à Terra Prometida, ele teve que lidar com mais de 30 nações, com mais de 30 reis que estavam ali. Mas olha que interessante, houve somente um reino, que era dos gibeonitas, com o qual Josué não teve que brigar porque eles entregaram e se renderam a ele. Então, que interessante, porque, veja você, disse claramente que papai endurecia o coração, a esses reis endurecia a atitude para que não se arrependessem e mais bem atacassem a Israel. Então, como consequência, claro, Josué dava ordens precisas: acabem com todos, arrasem eles. Exatamente isso mesmo ocorre hoje em dia com essas insensatas. E isso é porque papai colocou no coração deles, ou seja, isso não tem volta. Uma vez me dizia minha mãe, falando com ela, me dizia: não, a esses já fechou a porta. Exatamente. Fecho com esse ponto do Apocalipse 17, do 16 ao 17. Você verá como isso faz um paralelo com o que estamos dizendo, de que papai endurece o coração dessas pessoas, para que eles, definitivamente, não entendam e nem retornem em seu caminho. Aqui estamos falando dos famosos reis. Se lembre do tema dos 8 reis, do mistério dos 8 reis, que eles tinham chifres, ou seja, uns líderes, que a besta tem uns líderes. Olhe bem, o verso 16 e 17 do capítulo 17 de Apocalipse. E os 10 chifres que viste na besta, esses odiarão a rameira, e deixarão desolada e desnuda, e devorarão suas carnes, e a queimarão com fogo. Porque Deus pôs em seus corações, olhe bem, Deus pôs em seus corações o executar o que ele quis, colocar-se de acordo e dar seu reino à besta, até que se cumpram as palavras de Deus. Olhe bem, isso é muito simples. Esses 10 chifres, que são a figura dos líderes que nesse momento acompanham ali a besta, pois basicamente eles, o que dizia anteriormente, eles quando se deem conta que suas vidas são um desastre e que isso não dá resultado, vão odiar a quem? Aí não diz que vão odiar a besta, não. Diz que vão odiar a rameira, ou seja, a essa ideologia de Babilônia que lhes promoveu a besta. Então o que vão fazer com ela? Vão destroçar completamente. Vão dizer: isso não serve, isso não serve. Vão tirar seu ídolo de barro, vão tirar seu bezerro de ouro e vão jogar no chão. Por que razão? Porque não funcionou. Agora, quem colocou tudo isso? Quem colocou que estejam assim? O mesmo papai. Agora, vai haver um até. Esse até é quando você vai observar que uns vão seguir com esse homenzinho mau e vão ser completamente destruídos, e outros vão tentar separar-se dele, vão montar sua tenda, e outros, definitivamente, os que correspondem, os que são ovelhas, esses vão terminar aqui e vão retornar à casa. Abençoados, foi um privilégio, como sempre, dar uma revisada a todo esse maravilhoso presente que nossos pais nos deram, aos quais lhes dou a glória e a honra por tudo, e a vocês declará-los abençoados com todas as bênçãos no nome do meu pai Melquisedeque e da minha mãe, o arcanjo Miguel.